E aí, pessoal, beleza? Prazer, eu sou o Diogo Lima e eu vou começar a criar alguns vídeos porque eu recebi bastante mensagem, né, depois da última live ali no LinkedIn, que a galera tá querendo se desenvolver tecnicamente, né, e ainda mesmo com a IA tem a insegurança, né, de estar executando alguns comandos, ter um pouco de vivência aí de um cenário real. Então aí eu tive a seguinte ideia, né? Então, como a tendência agora é utilizar a inteligência artificial, então utiliza ela para a gente aprender um pouquinho aí dentro desse universo que eu trabalho hoje, né? Que seria a computação em nuvem, cloud, que é computação em nuvem, claro, né? DevOps, SRE, observabilidade, segurança, dados. E aí eu vou fazer vídeos assim nesse perfil, né? E depois no futuro eu quero criar lives para a gente estar conversando em tempo real e a gente pega desafios, né, práticos aí de mercado e a gente vai resolvendo juntos, né? Então vai ter uma dificuldade, vocês vão interagindo comigo, porque nem tudo eu conheço, mas a gente faz a pesquisa junto, fala com a IA, vê com o Google e a gente sai do outro lado. Então, para começar, a ideia é brincar com Linux, né? Então, assim, vou ver se eu faço vídeos curtos, né? Não quero fazer vídeo muito grande. E a gente vai passando por os principais comandos aqui de Linux, né? Então a gente pega um, vê o que a IA sugere e a gente faz os testes no terminal. E aí, se eu ver que vai ficando legal, a galera tá curtindo, vai divertindo, a gente vai expandindo um pouquinho mais. Aí passa pro Docker, Kubernetes, a gente pega uma ferramenta de monitoramento aí, como os Zabbix da vida, Uptime Kuma, e aí servidores, aí o céu é o limite. Mas a ideia mesmo é fazer vídeos aí curtos pra galera consultar e testar e dando feedback também, tá? Então tô aqui, peguei uma IA qualquer aqui, peguei a DeepSeek, né? Mas vocês podem escolher o que vocês quiserem, né? Pra tá fazendo esse primeiro vídeo. Então, vamos brincar com o Linux, né? Então vou colocar aqui, ó, com um prompt qualquer, né? Quero aprender Linux e liste 5 comandos, ba 5 comandos básicos para servidores. Dei Enter. Você vê que nem se preocupei com revisão nem nada. A ideia é a gente fazer uns testes aqui. Ele trouxe bastante informações. Então vamos ver o que ele sugeriu pra gente, né? Então, vamos ver aqui. Ótimo, Linux é essencial para servidores. Aqui estão 5 comandos que você vai usar o tempo todo administrando o servidor, né? Então aqui o primeiro passo que ele fez é o comando ls, né? Então lista tudo, inclusive ocultos com detalhes, né? Vou trazer o terminal aqui e vamos fazer o teste, né? Então vou pegar e entrar aqui no tmp e vamos rodar o comando ls-la. Pode ver que ele tem aqui, ó, trouxe bastante informações aqui pra gente, mas basicamente ele lista todos os arquivos, tá vendo? Então ele coloca um embaixo do outro, né? Tem bastante informação aqui dentro do meu tmp. E o interessante aqui, que é legal compartilhar com vocês que não conhecem Linux, que quando você listar usando o comando ls, né? O ls ele traz somente os arquivos que você tem uma visualização direta, né? Vamos dizer assim que seriam os arquivos públicos, né? Quando você quer ver um arquivo oculto, o que é um arquivo oculto? Que você precisa de um argumento para poder trazer. Então, assim, uma coisa nos bastidores ali oculto, né? Então você tem que utilizar o LA. Então, se eu dar um LA, ó, você vê que ele trouxe os arquivos que são ocultos aqui dentro do sistema, né? Então,
Então, no argumento que ele trouxe, você dá um ls-la, então ele traz todos os arquivos para você, né? E aí ele traz quais são as permissões que tem esse arquivo. Esse número aqui eu não sei o que é, mas depois a gente pode perguntar para a IA o que é esse número. Mas aqui eu sei que aqui é o usuário, aqui é o grupo. Se eu não tenho muita certeza qual que é a ordem, mas acredito que é o usuário, grupo, né? Aí aqui, esse aqui eu também não lembro, mas o período do arquivo e o nome do arquivo, né? Então esse comando ele serve para você listar todos os arquivos que está dentro de uma pasta, né? Aí ele fala, né, útil para ver as permissões, os donos, os tamanhos dos arquivos também, né? E aí lembra que eu dei o comando cd para navegar nos diretórios? Então o comando cd ele entra, né, nos diretórios, né, e aí com ls você consegue listar ele. Então eu quero acessar um diretório específico. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender quais são os arquivos que estão naquele diretório ou aquelas pastas, na verdade, né? Porque por diretório você tem que entrar dentro de pastas e diretórios. Então o primeiro passo é fazer assim, né? Comando ls. Aí você vai ver, né, que é todas as pastas, os arquivos que estão dentro desse diretório tmp, né? Então eu quero acessar a pasta cloud1000, né? Então o que eu tenho que fazer? Digito o comando cd e a pasta cloud1000, né? Mas no exemplo dele, ele fala aqui, ó, você tem que entrar no diretório de logs. Por quê? No nosso dia a dia, né, se você ainda trabalha com servidores, não está trabalhando ainda com Kubernetes, né, com logs, então assim, por padrão, né, todas as distribuições, se não for alterado o caminho, todos os logs ficam no diretório var/log, né? E é onde que ele está sugerindo para você. Então sempre quando você precisar fazer algum troubleshoot, entenda que o caminho dos logs sempre vai vir no var/log, né? Então vou fazer aqui para vocês, ó, cd/var/log. E se eu der um ls a partir dele, foi o comando que a gente aprendeu, você pode ver que aqui está o log de tudo. Então aqui você vai encontrar o log do Nginx, você vai encontrar o log do Apache, o log do OpenVPN, né? Então a partir dali você consegue brincar e descobrir onde que estão os problemas, né? E aí você quer voltar a um diretório, então eu quero sair do log, né? E quero ir para o var, aí aqui ele recomenda dar um cd dois pontos. Olha que legal, né? Aí IA nos ajudando, né? Então vamos para o próximo passo, né? Aí é que ele fala, né? Eu quero, para quem trabalha com Windows, e ele tem, eu acho que é o gerenciador de tarefas, né? O gerenciador de processos. É basicamente igual a esse comando. Então você tem um top, que ele é mais triste, né? Eu brinco que ele é mais triste, tá vendo? E traz as informações aí, então consumo de CPU, memória, swap, disco e os processos, né? Mas eu tenho um mais intuitivo, que é o htop. Por que esse comando ele é importante? Deixa eu expandir ele aqui para você. Que aí você consegue ver, né, qual que é a saúde, né, do seu sistema operacional, né? Então quanto que está sendo consumido aqui dentro dele. E aí você toma a decisão, né, do que tiver mais consumindo, aí você pode matar o processo. Você vê o quanto que está de consumo aqui, load average, quanto tempo está ligado aquele servidor ou aquela máquina, quanto que está consumindo de memória, CPU e swap. Então, quando você vai fazer um troubleshoot, primeiro passo, né? Olha os logs, depois dá um htop para você saber qual que é a saúde ali do seu sistema operacional. Vê o espaço em disco, provavelmente ele vai recomendar em algum momento. E aí nisso você vai evoluindo para conseguir fazer uma administração mais completa, tá? E para sair do htop, você aperta o Q e vamos embora, né? Aí ele falou, perfeito, estou perfeito para ver o que está deixando o servidor lento, tá vendo? Então ele serve para você ver a performance do seu servidor. Aí a questão aqui de gerenciar os serviços, né? Isso aqui, para os sistemas mais modernos, né, ele funciona, mas só que tem sistemas que é mais antigo, né? Que aí depois a gente pode ver lá na frente, mas ele basicamente é onde que você consegue reiniciar o serviço, parar o serviço.
iniciar o serviço, mas só que no sistema operacional mais antigo tem o service e mais antigo ainda tem o caminho que seria, né, barra etc, init.d, barra serviço, ou quando alguém configura um outro caminho para reiniciar o serviço. Aí aqui ele dá um exemplo, né? Então, sysctl status nginx, né? Eu não sei se eu tenho nginx aqui na máquina, mas qualquer serviço que eu estiver rodando aqui, eu consigo reiniciar ele, né? Deixa eu dar um htop aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum serviço que eu posso parar ele aqui, para vocês verem. Funcionando. Aqui geralmente eu não rodo nada na minha máquina. Tenho sim, eu tenho um Docker aqui. Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Vou vir de novo no nosso carinha aqui. Pegar o terminal, diminuir ele. Vamos ver se o Docker está rodando. Então ele fala assim, verificar se o serviço está rodando. Então eu vou lá. System, né, ctl, status Docker. Tá vendo que ele está dizendo que o Docker está rodando, né? Aí é que ele mostra, né, quais são os processos do Docker. Aí se eu preciso, né, reiniciar o serviço do Docker, eu vou lá, coloco um restart. Aí aqui, como eu não estou num servidor, estou na minha máquina, ele pediu a senha sim. Mas em cenários reais, se você não tiver como root, vai ser necessário rodar um comando sudo. Aí você coloca a senha, ele vai lá e reinicia o serviço. E aí, se você quiser parar o serviço, você dá um comando sysctl stop. E aí, se você rodar um status de novo, você vai ver que o serviço vai estar parado. Tá vendo aqui, ó, o serviço vai estar inativo. Legal, né? Então isso foi que a IA recomendou pra gente, né? Aí ele fala, né, o comando indispensável para controlar servidores web, banco de dados, SSH, né? Então você pode tomar a iniciativa, né, de parar o serviço, está consumindo muito processo. Às vezes você mexe num arquivo de configuração, precisa reiniciar. Então lembre-se sempre desse comando, sysctl, né? Por que é importante ter o conhecimento desses comandos? Porque quando você estiver fazendo alguma configuração e aí a recomendar para você, você não vai ter medo ali de aprovar ou executar, tá? E aí, por último, é para você ver os logs no sistema, né? Que seria o journalctl, né? Que aí ele já te dá a sintaxe aqui, né? Você dá um journalctl -x-e, né? -xe, ele vai ver os logs recentes da aplicação, né? Então, assim, não, com explicação. Então, se eu rodar ele aqui, ó, você não quer ir no var log, você vê que ele vai trazer todos os logs recentes que está acontecendo no seu sistema operacional, tá vendo? Agora você quer ver de um serviço específico, aí você roda, né, o journalctl -u e o nome do serviço. Nesse caso que eu tenho rodando o Docker. E aí você consegue ver o que está acontecendo com aquele seu serviço Docker e tomar a decisão em cima deles, certo? Aí, que nem está escrito aqui, quando algo quebra no servidor, você olha aqui primeiro. Então, é mais ou menos na linha que eu mostrei para vocês aqui atrás, né? Então, quando você tem algum problema, o seu melhor caminho, o seu melhor amigo são os logs, tá? Então aqui deu para explicar bastante, né, um pouco aí desses 5 principais comandos. Esse é o primeiro vídeo, vai ser mais de teste, vamos ver se a galera curte, se faz sentido seguir nessa linha. Se sim, a gente vai explorando mais comandos Linux, aí depois pulamos para um Docker da vida, depois vamos para o Kubernetes, e aí vamos explorando mais ferramentas que tem aí no mercado, tá? Aí aqui vai ser o desafio para vocês, né? Cria uma VM grátis na Oracle Cloud,
Ele está recomendando ou uso o WSL do Windows para praticar sem medo de errar. E sem medo de errar. Quer que eu recomende um roteiro de estudos para iniciar com segurança Linux? Por enquanto não. Então assim, então esse vai ser o desafio para vocês. Cria essa conta, utilize lá um servidor e vamos embora. E se caso não tem cartão de, se exigir um cartão de crédito, algo do tipo, vocês me falem aí nos comentários que eu trago uma solução de graça aí para vocês estar brincando com o Linux de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisinha, manda mensagem aí no direct que eu vou ajudando vocês. A ideia é mesmo que eu quero que todo mundo tenha um conhecimento ali básico para conseguir ingressar aí na área de trabalho, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!